Olá pessoal, estamos de volta, hoje já uma quarta-feira e estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos. E eu queria começar hoje tentando de alguma maneira responder a uma questão que foi colocada pela minha amiga Inês Raimundo, lá de Moçambique, que é uma professora lá da Universidade Eduardo Mondlane, e que ontem, fazendo referência a alunos do mestrado com os quais eu trabalhei em Moçambique, eu cheguei a afirmar que naquela época ocorria, digamos que um dos meus alunos teve uma participação direta na guerra de desgaste, né? Usei essa expressão para identificar efetivamente a relação entre, digamos, a grosso modo, envolvia aí o sul e o norte de Moçambique, ou em outros termos, a Frelimo, né, a Frente de Libertação Moçambicana, e os partidos, digamos assim, do norte, que de alguma maneira estavam mais associados aos interesses da África do Sul, dos Estados Unidos e tudo mais. E eu chamei então esta guerra que foi destruindo as infraestruturas fundamentalmente, impedindo o país de funcionar sob o comando da Frelimo, e chamei essa guerra de desgaste. Inês me disse que nunca tinha escutado essa expressão para designar a guerra, e que a expressão que se usa era a guerra civil, a guerra dos 16 anos. Bem, ok, acho que é a maneira como os moçambicanos de alguma maneira tentam identificar a si próprios ou seus próprios processos, o que é uma coisa bastante importante e interessante. De toda maneira, não posso afirmar aqui que a ideia de que isso foi uma guerra de desgaste tenha sido uma criação da minha cabeça ou não. De alguma maneira, pode ser que seja, pode ser que eu já tenha ouvido essa expressão de outras pessoas, mas de alguma maneira a ideia de desgaste para todos, digamos assim, o andamento desses 16 anos de guerra e as formas e os resultados e as dificuldades por que passa até hoje o país, digamos assim, na tentativa de reerguer infraestruturas e tudo mais, me parece que a ideia de desgaste talvez seja também uma forma de adjetivar, não é, esse processo como um todo. Fica aqui sob a minha responsabilidade essa expressão, ok? Espero que, de alguma maneira, ela possa dizer alguma coisa sobre os fatos e sobre o andamento dos acontecimentos mais recentes, né, envolvendo aí dificuldades militares, dificuldades que tiveram que ser resolvidas e que demoraram muitos anos para serem resolvidas, se é que já o foram. De toda maneira, eu queria agradecer a Inês a observação e dizer que estamos aqui para continuar essa conversa. Isso aqui não tem fim. Mas queria aproveitar também este momento para fazer uma certa reflexão sobre um tema que me parece de fundamental importância, que é a ideia de uma espécie de geopolítica das escolas, ou da escola enquanto uma instituição. Logo no primeiro vídeo, no segundo vídeo, eu estava e voltei a afirmar várias vezes a ideia da capilaridade da instituição escola, isto é, o fato de elas estarem distribuídas por todos os países do mundo e serem, digamos assim, alvo de muitas ações políticas, tanto no sentido de tentar garantir a sua existência, como no sentido, claro, bem menor, mas não menos problemático, que é de destruir a sua presença e, de alguma maneira, na mediação entre essas duas coisas, a manipulação sobre a relação entre a escola e as suas comunidades, a escola e os seus alunos, os seus, digamos, os pais, as pessoas, os adultos, as universidades, o papel das universidades e a maneira como tudo isso se engendra, não é? País a país, comunidade a comunidade, continente a continente, independentemente aí das escalas de observação que a gente possa fazer. Então, o que eu queria afirmar a princípio é que existe uma possibilidade e um ensinamento que talvez possa ser bastante útil a todos nós, a reflexão sobre
esta geopolítica, onde as escolas estão efetivamente, que papel desempenham e, de alguma maneira, qual é a relação que existe entre a comunidade, a escola e o poder de Estado. Quer dizer, estas questões que estão envolvendo e que na segunda-feira, assim, tentando de alguma maneira dar respostas a esses grupos que estão tentando defender aí um poder centralizado dentro do Estado brasileiro, quer dizer, em que medida a escola tem um papel, né, organizador, e este papel organizador vai permitir, então, que ela seja, de um lado, um perigoso centro de constituição, amadurecimento, de desenvolvimento da cultura. A escola é, por excelência, desde o seu nascimento, um lugar da subversão, porque o saber, de alguma maneira, ele é um ato subversivo, seja ele no sentido de subverter a própria ordem que está colocada dentro das nossas cabeças, os saberes que nós trazemos, conceitos e preconceitos que trazemos de dentro das nossas famílias, de dentro das comunidades com as quais nós aprendemos os primeiros passos, as primeiras palavras, as primeiras frases. Quando nós chegamos à escola, a escola subverte isso. A escola é o lugar que coloca para nós dúvidas que nós, de fato, nunca tivemos. Quando nós entramos na escola, não temos, digamos assim, dúvidas que possam nos levar a pensar se o universo é infinito ou se ele é finito, se a Terra está no centro do universo, ou se é o Sol, ou se ele simplesmente não tem centro, se ele está se expandindo ou não, se existe equação de segundo grau ou se existe tabela periódica, se a gravidade é assim e é diferente da inércia. Bem, essas coisas, esses problemas, essas dificuldades, essas razões todas não estão na cabeça dos nossos alunos. Nós colocamos para os nossos alunos problemas que de fato eles não tinham. E este colocar de problemas que as pessoas não têm subverte as relações, subverte os valores, subverte a maneira como entendemos a nós mesmos e nos colocamos frente ao mundo. Portanto, a escola é, por excelência, o lugar da subversão. E, portanto, também para todos aqueles que exercem num determinado período o poder de Estado ou os poderes locais, os poderes, algo que poderia para nosso, digamos assim, para exemplos mais brasileiros, os nossos antigos e ainda sobreviventes coronéis e coisas desse gênero, a escola, como ela tem esse papel, de alguma maneira as pessoas procuram colocá-la sob controle, controlando professores, controlando discursos e controlando a população de uma maneira geral. E transformando a escola muitas vezes muito mais num centro de assistência social, onde se distribui leite, roupas, comida e etc. e tal, do que efetivamente num centro de cultura, num centro onde as pessoas podem subverter a ordem dos saberes que estão instituídos e consolidados e colocados como saberes vigentes. De alguma maneira, há uma tensão em todas as escolas. No caso, por exemplo, da Europa, há uma tensão extremamente importante nesta relação entre o que existe hoje como União Europeia e o que existe hoje como educação em cada um dos países que fazem parte da União Europeia. Na sua grande maioria, e aqui na Espanha, é fato de que as aulas de geografia, as aulas de história e tudo mais estão muito mais voltadas a discutir a própria Espanha, ou então a sua fragmentação étnica, cultural, do que propriamente a ideia de Europa. A questão que envolve aqui esta identidade continental que foi criada pela União Europeia ainda está bastante e muito distante de fazer parte dos estudos de história e geografia na maioria dos países. Não vou dizer a totalidade porque eu desconheço, mas diria que com muita certeza na maioria dos países que compõem a União Europeia. As discussões sobre o Brexit e como isso se expressou dentro do Reino Unido estabelece muito a ideia de qual seria este papel, o papel de subverter as relações, as escalas, as possibilidades e sem dúvida nenhuma as identidades. Nós sabemos pelos estudos que já foram feitos e já foram publicados
que um dos papéis fundamentais da escola e do ensino da geografia e da história no século XIX foi convencer as pessoas de que a Alemanha existia, que a Prússia existia, não? De que a França existia como uma unidade, de que a Inglaterra existia como uma unidade. Houve um esforço imenso com relação a isso do ponto de vista da cultura. Os romances passaram a deslocar, digamos assim, por áreas muito mais amplas, envolvendo diferentes pontos, né, do território e dando a isso uma unidade que era desconhecida das pessoas de uma maneira geral. Era muito difícil saber ou se pertencer a um determinado país para pessoas que estavam muito envolvidas com a sua própria comunidade, com a sua aldeia, com a sua pequena cidade. E o papel da escola e o papel das disciplinas, então, no sentido de generalizar esse discurso, foi constituir uma ideia de unidade nacional para muitas nacionalidades. A grande parte dos países do mundo não é constituída por uma única nação. O nosso país, só das nações indígenas, temos mais de 200 nações indígenas. Nós não somos uma única nação, mas esta ideia de unidade e de poder, e que vai colocando então uma disputa política importantíssima, onde a escola está nessa mediação, obviamente. Ela está aí para responder então a demandas que são de suma importância, porque isso tudo vai dizer às pessoas a quem ou a que elas pertencem. Quem são elas? Que fazem elas? E é nesse sentido, então, que volto a colocar mais uma vez, e voltaremos a isso ainda muitas vezes, a questão deste disciplinamento. Não só enquanto uma ordem discursiva que vai colocar numa espécie de pacote, digamos assim, o que se deve saber de física, de química, de biologia, de matemática, mas também como devemos nos comportar, como devemos olhar, o que é o belo, o que é o feio. Nesse sentido, então, é que a escola vai, em determinados países, em determinadas culturas, em determinadas proposições, ela vai se reduzindo. Ela vai se reduzindo de tal maneira que, aparentemente, como no caso do Brasil, o ensino da escola deve se reduzir basicamente à ideia de ensinar a língua materna e matemática, quando, na verdade, todas as linguagens devem ser disponibilizadas. As crianças devem ter acesso à dança, à música, à geografia, à história, à filosofia, à pintura, à escultura, à matemática, à química. A criança deve ter acesso, deve estar, digamos assim, mergulhada, não é? Nesse conjunto de ações, de atos, de referências que compõem a nossa cultura, os nossos saberes, os nossos valores de maneira universal. Então, nesse sentido, é que muitos acabam propondo uma escola reducionista, uma escola relacionada exclusivamente a estruturas de manipulação do discurso, mas sem que se possa, então, refletir sobre os discursos. Essa é uma disputa geopolítica que vai nos colocar, então, a uma das questões que a própria Inês, quando na sua mensagem, me dizia que a violência contra os alunos, contra as crianças, foi uma experiência extremamente dura do próprio colonialismo. E eu respondi a ela, não é, pelo canal mesmo, que não era uma experiência só do colonialismo. Na verdade, a violência contra a criança, o controle dos professores, e é um dado, né, de uma história relativamente longa das escolas, porque ao mesmo tempo em que se expressa esses discursos, as pessoas, os adultos, de uma maneira geral, com as suas visões, com as suas ideologias, tentam controlar a maneira pela qual as novas gerações têm acesso ao conhecimento. O conhecimento é sempre algo perigoso. E aquilo que a gente já conhece, minha gente, é senso comum. O conhecimento novo é a pura e mais absoluta subversão. E é disso que nós vamos falar um pouco mais no próximo vídeo. Um abraço a todos, muito obrigado pela assistência de todos vocês, pela paciência e pela possibilidade dessa conversa toda. Até mais, até amanhã.